do canal, beleza? Eu sou o Davi Uzumaki e hoje eu vou jogar finalmente Brain Rot com vocês. Hoje, depois daquele episódio triste que eu acabei perdendo o meu plush, sei lá o que, Octobis, eu acabei ganhando do meu amigo esse chefe Cabradabradabra. E agora, galerinha, eu vou estar jogando ele com vocês. Espero que ninguém roube ele de mim, galerinha. Então, galerinha, eu já vou comprar aqui alguns Brain Rots, enquanto eu espero que aconteça alguma bailarina caputina, galerinha. Então, galera, deixa eu ligar o microfone aqui. Ah, não! Ah, toma! Ah, toma! Para de roubar meu galera! Para!